eu queria fazer o seguinte, eu queria contar a história para você, né? Mas eu preferi, inclusive, colocar quem entende do assunto, entende muito, que é o Léo Martinez, que também está acompanhando, falou sobre isso no Trago Verdades no final de semana, né? E das buscas todas. E a gente viu, inclusive, no final de semana, a família que foi até o lago, a mãe que se ajoelhou lá por conta, né, de estar ali onde a filha tinha desaparecido. Tinha algumas informações também a respeito do filho, né, que por ser um filho de 4 anos apenas, mas que ajudou muito, acabou ajudando demais nas investigações, e para que tirasse, claro, né, qualquer dúvida a respeito da morte dela. Ele foi a última pessoa que estava com ela. E tem uma historinha que eu vou contar depois para vocês. Mas quem vai trazer as informações agora para você aqui no SBR News é o nosso repórter e também apresentador do Trago Verdades, né? Ele que é responsável por essa parte de celebridades, entretenimento do nosso canal, Léo Martinez. Vamos lá então? Tony, traz para mim na tela aqui, por favor. Léo Martinez, conta pra gente. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite a todos. O corpo da atriz Naya Rivera foi encontrado na manhã desta segunda-feira pela polícia de Ventura, na Califórnia. De acordo com o sargento que comanda as operações, Kevin Donegal, foi descartada qualquer possibilidade de suicídio, mas a verdadeira causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades. Cerca de 100 profissionais estavam envolvidos nessas buscas, que começaram na última quarta-feira, quando Naya desapareceu nas águas do lago Piru. As equipes utilizaram sonares e câmeras subaquáticas para localizar o corpo, mas a vegetação e a falta de visibilidade por baixo das águas atrapalharam bastante todo esse procedimento. O forte calor na região, Paulo, também foi um grande obstáculo para os profissionais que estavam envolvidos nessa grande operação. Naya escolheu o local para fazer um passeio de barco com o filho, que tem apenas 4 anos de idade. A polícia encontrou a embarcação à deriva com a criança dentro, que chegou a dizer para os policiais que sua mãe havia mergulhado nas águas do lago e não mais retornado para a superfície. Aos 33 anos de idade e nascida na Califórnia, Naya ficou mundialmente conhecida depois de interpretar a personagem Santana Lopes, uma chefe de torcida vilã no seriado Glee. Aliás, ela permaneceu durante 6 temporadas nessa série, Paulo. Os fãs de Glee lamentaram muito a morte da Naya e lembraram também que o corpo dela foi encontrado 7 anos depois, no mesmo dia em que o seu colega de elenco, Corey Monteith, o Finn Hudson de Glee, também foi encontrado morto. Ele morreu depois de uma overdose de álcool e heroína, Paulo. Obrigado, Léo Martinez. E olha só, eu quero aproveitar, né, até falando a respeito do Corey, e essa é uma informação muito importante, em que ele fala que o Corey morreu exatamente no dia 13 de julho e hoje foi encontrado o corpo da Naya justamente no dia da morte do Corey Monteith. O corpo foi encontrado hoje, né? E aí você viu, em 2013 morria o Corey Monteith, que teve um episódio todo especial, né, para falar a respeito dele, né? E começam as conspirações e começam as coincidências a respeito da maldição da série Glee, que eu acho que é um pouco de exagero. Mas lembrando, né, até para a gente falar, e daqui a pouco eu vou falar a respeito de outras informações que o xerife deu, a gente tem uma última imagem do Corey antes dele morrer, que foi registrada na noite, né, em que ele morreu e que ele atende uma brasileira. Vamos ouvir? Você vai ver primeiro o paparazzo com ele. Corey, when is the wedding happening? Querendo conversar. Querendo conversar. E aí, olha, presta atenção que a brasileira vai falar. Presta atenção. Corey, when is the wedding happening, brother? You and Leah. Quer ver? Oh, sure. Thank you very much. What did you think about the game? It was great. It was great? Close, yeah. Are we winning or what? You supporting Miami? I'm from Canada. That's like Switzerland. Speaking of Canada, man, what do you think about hockey coming back?
Olha lá, você viu? A brasileira Corey, foi what do you ali, think about pediu hockey para finally tirar coming foto back? com a menina anterior a essa que você viu aí. It's like my Né? best E ela dream come pede, true. e aí ele fala assim, ó, ele fala assim que o sonho dele, né, o seu melhor sonho se realizou nessa situação dele ser canadense, estar numa série de sucesso e namorando a Lea Michele ainda na época. Né? E logo depois ele acabou morrendo de overdose, né, no dia 13 de julho de 2020, muito bem lembrado pelo Léo Martinez. De 2013, né? E aí, deixa eu só aproveitar, até para voltar a falar, a gente tem algumas imagens para mostrar, que são essas imagens do momento da retirada do corpo da Naya Rivera. Uma informação muito importante para dar para vocês é que o seguinte, o filho dela de 4 anos, e essa foi a parte mais terrível de se ouvir, quando o xerife estava falando a respeito das investigações, o filho disse o seguinte, que ele estava na água com ela estava realmente sem o colete que estava dentro do bote, o bote não estava ancorado, ela teve forças para colocar o filho dela de 4 anos de volta na embarcação, e ele disse assim, mamãe mergulhou e não voltou mais. Quer dizer, ela não tinha mais forças para nadar, ela estava realmente num ponto do lago muito profundo, possivelmente devia estar com alguma correnteza, alguma coisa assim, pouca, mas que ela teve problemas para se manter nadando naquela situação. E esse foi o momento da coletiva que a gente mais fica temeroso, né, e que chama bastante atenção. Outra situação, eles conversaram com a família, né, e antes mesmo da coletiva, o xerife conversou com a família e disse o seguinte, que nesse momento em que eles tiveram essa conversa com os familiares, foi um momento de extrema emoção e também foi um momento de alívio, porque imagina o drama dessa família e não poder saber, e não poder ter a informação de onde estava a Naya. Os fãs de Glee, claro, começaram a postar homenagens, né, já há bastante tempo. A Demi Lovato era alguém que realmente acreditava que a Naya Rivera poderia ser encontrada viva, assim como tantos outros. E os atores de Glee disseram o seguinte, não é sobre a gente, agora é sobre a Naya. Não tem que colocar o foco nessas pessoas, tem que colocar o foco na Naya Rivera, na grande atriz que ela era, grande cantora, com um personagem dos mais bem-quistos e dos mais odiados também da série Glee, e que se fez por isso, na realidade, né? A polícia fez todo o isolamento da área já há 8 dias, que a imprensa só podia ficar lá atrás, onde acontecem as coletivas de imprensa. Por isso que a imagem é do helicóptero, né? E a equipe de imprensa, toda a imprensa estava reunida lá atrás, para depois do estacionamento. Tudo isso estava isolado, toda essa área estava isolada. Eu imagino que com toda certeza devem fazer um memorial também, dos fãs irem lá. Você sabe como são as pessoas. E aí você vê o momento em que eles colocam o carro, né, funerário, já levando esse carro para o IML, né, onde... E aí vou dizer para você o seguinte, tem mais uma coisa, vou dizer uma coisa para você. Segundo o xerife, as características do que foi encontrado, do corpo onde foi encontrado, que estava boiando, tá? O corpo estava boiando na água, não precisou de nada, simplesmente o corpo subiu. As características, o tempo e a forma se tratam de Naya Rivera. Ainda não há a confirmação oficial,
Mas por conta de outros desaparecimentos que não foram constatados, por conta de toda a situação que se vem tendo lá nessa região, se trata de Naya Rivera e o xerife falou assim, é a Naya Rivera. É complicado, viu, amigo? Vou dizer pra você, não é fácil não. A gente vai falar mais a respeito disso, mais a respeito desse assunto ainda nessa edição, agora são 9h38. Bom, eu queria, na realidade, justamente terminar com essa homenagem à Naya Rivera, num dos momentos mais legais que ela já teve e que tem tudo a ver com essa situação, quando ela canta If I Die Young. E aí vou fazer o seguinte, foi num episódio de despedida do Corey, do Finn, na realidade, né? Em que ela canta If I Die Young, e que tem tudo a ver com isso que a gente tá vendo agora que aconteceu com ela. Então, primeiro, vamos parar de especulação, vamos parar de pensar, vamos trazer a notícia e a informação, sempre. Mas eu espero mesmo que Deus possa confortar o coração das famílias, dos fãs também, porque quem é fã sabe que é difícil, né, de lidar. É como se estivesse perdendo um amigo da família, né, ou como se estivesse perdendo um irmão, né, para muitos um namorado, uma namorada, é complicado. Mas eu quero deixar para vocês curtirem exatamente o quanto que essa menina cantava demais. E eu quero terminar assim, né? Para a gente poder enaltecer um artista do tamanho que muita gente não deve falar, mas de quem que o Paulo está falando? Eu tô falando da Naya Rivera. Eu termino com ela. Até amanhã. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, Lord, make me a rainbow, I shine down on my mother, she'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be, no. Ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life.